Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba e hoje eu vou mostrar mais uma peça do nosso kit de viagem, que é essa bolsa super básica, super simples, mas muito linda. Olha que chique que ficou nesse tema de chevron. Serve para eles e para elas, mas eu achei que ficou bem feminina, bem legal. Olha o fundo com pezinhos, gente. Vou ensinar a colocar o pezinho, tá? Tem um bolsinho aqui, tem bolsinho de zíper aqui, tem bolsinho sem zíper do lado de cá, alças de mão para facilitar o carregamento, alça de ombro regulável e também que pode sair, só que com um jeitinho diferente para você não ter que tirar a alça e perder, sabe quando você tira e não sabe onde guardou? Então dessa vez eu vou mostrar uma estratégia muito legal para você guardar essa alça dentro da sua bolsa sem perder. E com um zíper, que você pode, olha, usar um cadeado e trancar ele aqui, ó, com toda a segurança que você precisa para uma mala de viagem, tá? Se alguém um dia abrir seu zíper, você vai descobrir na hora que você pegar a sua bolsa e vai conseguir solucionar todo esse problema. Vou mostrar como a bolsa fica do lado. Olha que linda. É bem grande, tá vendo? Eu fiz uma peça piloto, na verdade não é piloto que eu sempre faço, mas eu postei, o pessoal ficou apaixonado com a peça. Essa daqui que eu vou pôr a foto pra vocês, ó. Tá vendo? Essa marrom com as alças preta e branca, ficou muito linda, mas o cliente já levou há muito tempo. Eu não consegui guardar ela para mostrar vocês hoje, então hoje eu trouxe uma proposta mais colorida e mais vívida para nossa aula. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai usar hoje, tá? Na medida que eu vou passar para vocês, mas eu vou mostrar como você vai decidir a medida que você quer para sua bolsa, tá bom? Então, eu vou mostrar a medida de hoje. Hoje nós vamos trabalhar nesse Prada chevron, tá vendo? Então, o que que eu escolhi? Que essa peça vai ter 24 de profundidade e altura, vai dar mais ou menos 23, né, com a margem de costura. E decidi também que ela vai ter 40 centímetros de largura. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar 2 quadrados para fazer as laterais. E eu cortei a medida de 25 por 25. Ó, cada um desses tem 25 por 25. Por que que eu escolhi essa medida da bolsa de hoje? Para a gente poder usar meio metro de tecido principal e meio metro de forro, para dar certinho com o material que vocês compram geralmente em meio metro. Então, essa medida vai dar certinho para meio metro, mas você pode adaptar para a medida que você quiser e eu vou mostrar como que faz, tá bom? Então, 2 quadros que serão as duas laterais. A primeira coisa que a gente vai fazer é decidir as laterais, que é profundidade e altura, tá bom? A gente escolhe fazendo a lateral. Depois, você vai ter 4 partes. Neste caso da medida de hoje, vai ser 4 partes de 25 por 42. Olha, 4 partes de 25 por 42, cortada assim, ó, no comprimento do chevron, tá? Depois vou mostrar por que que é essa medida. Nós temos também um bolsinho de 20 por 15, que é o bolsinho da frente, e 2 bolsinhos de 25 por 15, que são os bolsinhos laterais. Hoje a gente vai fazer bolsinhos laterais mais simples. Numa próxima aula eu posso ensinar vocês a fazer uma bolsa mais incrementada com bolsinhos laterais e eu vou ensinar uma bolsinha menor. Uma bolsinha menor para poder carregar no dia a dia. Aí eu coloco os bolsinhos laterais para ficar uma peça mais dinâmica, mais fácil de explicar, mas que vocês também vão poder fazer nessa medida. Esses 3 bolsinhos você vai cortar a mesma parte no forro. O forro que eu vou usar hoje, gente, eu vou sair do tradicional e vou usar aqui um forro preto. Eu vou usar o nylon 600 preto. É bom usar nylon 600, é bom usar bagum, por quê? Porque essa peça não tem estrutura. E são forros fortes que vão complementar o Prada, deixando assim a bolsa com muita resistência. Então, eu vou usar hoje forro preto. Então, daqui a pouco eu já vou cortar aqui a mesma medida dos bolsinhos, eu vou cortar do forro, tá bom? E nós vamos usar alça. A alça que eu escolhi para hoje é a alça tradicional. Eu gosto mais de usar alça chique, mas eu não tinha alça chique toda preta. E a combinação que eu vou fazer hoje ia ficar muito mais bonita que a alça toda preta.
Então, eu vou usar essa alça de nylon tradicional, 3 centímetros. A gente vai usar, então, qualquer alça que você escolher, tá? Você vai usar 2 pedaços de 42 centímetros para fazer o acabamento dos bolsos. Uma alça de 1,40, que é o padrão para alça de ombro. E 2 de 1 metro para a gente poder fazer a alça de mão, tá? 2 vezes de 1 metro. Vamos usar ferragens. Hoje nós vamos usar somente um mosquetão. Eu quero ensinar uma técnica diferente para vocês, para proteger a bolsa de roubos, de furtos, né, na verdade. Um regulador de alça de 3 centímetros, um mosquetão de 3 centímetros, porque minha alça vai ter 3 centímetros, é que eu escolhi. Esses tirantes aqui são para poder segurar a alça na lateral. Então, de um lado vai ser um quadro de 3 centímetros e do outro lado vai ser uma meia argola de 3 centímetros. Cada um deles vai ter um tirante, tá vendo? De 7 centímetros. Então, um tirante para meia argola e um tirante para o quadro, e vocês vão entender depois por que eu escolhi fazer assim. Não é obrigatório, mas é uma técnica que eu vou ensinar a vocês, que eu pensei e achei mais seguro para bolsas de viagem. Vou usar 3 cursores, eu escolhi esse daqui que tem essa argolinha, mas você pode usar qualquer cursor que tiver aqui uma argolinha que dá para passar cadeado. Então, qualquer cursor que tenha algo redondinho assim na ponta, tá bom? Que não seja todo inteiriço. Ou então, se você não quiser trancar com cadeado, você coloca um cursor normal, mas isso a gente tem que deixar a critério do cliente. Então, é melhor colocar um cursor que tenha onde enfiar um cadeado, tá? Escolhi esses 3 cursores. Zíper número 5, preto, que eu vou usar hoje. Vivo número 11 milímetros, na verdade, vivo pronto. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz quando eu escolhi a medida da minha bolsa. A outra coisa que eu vou usar são pezinhos. Hoje eu vou colocar pezinhos no fundo da mala, porque é uma mala que as pessoas colocam muito no chão. Então, ajuda a proteger o fundo do material com pezinhos. Então, vou usar 6 pares. Ele é assim, ó. Tem essa parte e essa parte. Essa parte entra nessa. Então, essa parte aqui fica dentro da peça e essa parte fica pro lado de fora. E a gente bate com martelo, prendendo. É plástica, então ela não vai fazer barulho, arranhar no chão, tá? Então, ela é discreta, altinha, olha, ela protege bastante. E você encontra nessas casas de plástico mesmo. Vai ser a primeira vez que eu vou usar numa mala, que eu acho muito válido, então eu decidi ensinar para vocês com esse pezinho, que você pode usar em qualquer bolsa. É usado muito de metal, mas em peça de viagem, assim como é muito colocado no chão, eu acho que o de plástico é mais válido. Faz menos barulho, arranha menos o assoalho e arranha menos a peça também. Então, nós vamos usar 6 pares desse pezinho e na hora certa nós vamos colocar, tá bom? Então, vamos começar mostrando como que eu fiz quando eu escolhi a medida. Eu decidi que a minha peça ia ter mais ou menos 24, 23 centímetros de profundidade e de altura. Então, eu escolhi a lateral. Minha lateral eu cortei 25 por 25, olha, 2 vezes para dar exatamente o meio metro aqui, ó. O comprimento do meio metro. Então, o que que eu fiz? Eu cortei 25 por 25 e arredondei com linha de costura, com o cone da linha de costura que a gente já tá acostumado. Falar nisso, a linha que eu vou trabalhar aqui é a nylon 60. Deixa eu pegar uma linha aqui pra gente poder arredondar este daqui que eu deixei para arredondar com vocês. Então, a gente vai pegar aqui um cone de linha, ele tem 7 centímetros assim, ó, olhando de comprimento. Então, eu sempre uso ele, porque todo mundo vai ter um cone com 7 centímetros, né? É mais fácil da gente fazer as medidas iguais. Então, a gente vai fazer aqui um contorno nos 4 lados dessa lateral. Por que que não pode ser quadrado, Simone? Eu prefiro fazer arredondado, porque eu coloco vivo para ficar uma bolsa mais firme, mais em pezinha. Então, para colocar vivo, o contorno facilita a nossa vida e fica uma medida mais exata. Se você quiser deixar quadrado e poder, na hora de colocar o vivo e arredondando, dá certo, mas cada lateral fica com um diâmetro diferente. Então, o seu espelho pode não dar muito certo. Então, é melhor você arredondar de uma vez, para o seu molde bater certinho com o meu,
pro seu molde bater certinho as outras vezes que você for fazer, tá? Agora que eu já recortei os arredondamentos, não adianta eu calcular pensando que aqui vai ter 25, aqui 25, aqui 25. Porque esse arredondamento tira medida. Então, o que eu faço? Eu corto meios, ó, eu dobro aqui, ó, e vou dar um pequeno pique deste lado. Dobro aqui e dou um pequeno pique deste lado. E eu vou medir quanto que deu deste pique a este pique, tá? Então, eu vou saber quanto que tem desta parte a essa, contando com a curvatura. O que eu faço? Eu pego a fita métrica, coloco aqui, claro que você pode ir clipando, né, para facilitar a sua vida. Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui rapidinho para vocês verem. Que eu já até medi, né, que eu já deixei cortado o resto das peças. E deu 24 centímetros. De um pique a outro, olha, 24 centímetros. Então, eu medi do pique deste meio com o pique deste meio e deu 24 centímetros com a curvatura. Então, a gente considera que agora cada lado tem 24. Não vai ter mais os 25 por causa da curvatura que a gente fez, tá bom? Então, 24 de meio a meio. Então, você sabe que cada parte vai ter 24 centímetros, tá? Por causa da curvatura. Sabendo disso, essa peça a gente faz com 4 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, 25 por causa da margem de costura. Então, eu sei que é 24 que eu preciso, mas eu quero meio centímetro de margem de costura. Então, vai ser meio centímetro aqui embaixo, meio centímetro aqui em cima. Então, eu cortei 25 de cada parte. Uma vai ser a frente, outra vai ser as costas, outra vai ser a parte de cima e outra vai ser a parte de baixo. Então, 4 partes de 25 centímetros de altura por 42, para ela ficar com 40 no final, tá bom? Então, dessas 4 partes, olha, frente, fundo, parte de cima e costas, a gente vai pegar uma delas e vai dividir no meio. Essa que a gente vai dividir no meio vai ser a parte de cima, onde vai ficar o zíper, tá? Então, você pode só dobrar aqui, ó. Então, essa daqui seria a parte de cima, onde vai ficar a abertura do nosso zíper. Então, você pode simplesmente, ó, dobrar ele no meio. Claro que você vai fazer isso com régua, bem certinho, né? E cortar no meio. Você vê como é que essa bolsa é fácil de fazer. Ó, agora eu tenho 2 partes e com essas 2 partes depois eu coloco o zíper e vai dar tudo certo. Simone, vai cortar o forro agora? Não, dessas partes não. A gente pode cortar o forro dos bolsos e o forro da lateral. Dessas partes a gente não corta ainda, tá bom? Então, eu vou cortar o forro aqui e mostro pra vocês. Então, agora eu já tenho forro pro bolso da frente, forro para as 2 laterais, tenho forro para os 2 bolsinhos laterais, tá? Já cortei aqui o nylon 600. O que eu vou fazer? Vamos começar pelas laterais, depois a gente faz a frente e as outras partes. As laterais estando prontas, a gente já tem a garantia de que tá tudo certo, tá? O certo aqui agora, olha, como eu vou usar o chifrão assim, era eu conseguir casar o meu bolso. O chifrão do bolso para ser uma continuidade. Mas eu acho que esse é um desgaste de material e eu quero que meio metro dê certinho, então eu não vou sofrer com isso. Se o chifrão aqui não casar, não tem problema, que é bom que dá pra ver a diferença, que ali tem um bolso, fica mais fácil de você encontrar o limite do bolso. Então, o que eu vou fazer? No primeiro bolso, nós vamos colocar zíper. Então, zíper de fora a fora. Eu vou medir aqui um pedaço de zíper. Eu cortei o bolso um pouquinho maior, mas ele precisa ter 25 centímetros. Vou considerar a frente do meu nylon, essa parte aqui, ó. Porque essa parte emborrachada, ela mancha, marca, quando dobra assim, ó, ela fica toda marcada. Então, eu não gosto de considerar ela como principal e porque nela também vem a marca, tá vendo, ó?
Então, pra mim, o principal é sempre essa parte que tem uma textura que parece um tecido. Então, eu vou colocar aqui, ó, frente do zíper, com frente do meu sintético. E fazer aquele sanduíche que vocês já conhecem, mas para quem não conhece, vou explicar. E frente do meu forro com as costas do meu zíper. Vou costurar. Linha de nylon preta. Diminuir a luz aqui. Então, uma lateral vai ter bolso com zíper, a outra lateral vai ter bolso sem zíper, mas fica a seu critério, você decide. Se quiser colocar bolso com zíper dos dois lados, faça isso, tá bom? Não tem problema algum. Ó, agora eu vou rebater essa costura e como o meu forro é da mesma cor da minha linha, eu vou rebater prendendo o forro, ó. Eu puxo tudo pra cá, tá vendo? Forro, puxo bastante o forro, puxo a parte da frente e vou fazer um pesponto aqui. Nesse caso eu vou usar um pé de máquina, porque eu tô prendendo também o forro, então não tem problema de ser com um pé de máquina. Ponto 3,5. Ó, fiz um pesponto de acabamento. Aqui agora tem várias maneiras de prender esse bolso. Nós vamos prender da maneira mais simples. Mas antes disso eu vou bater uma costura aqui embaixo, para eu saber o limite para cortar meu forro. Fiz uma costurinha só para poder cortar o forro que tá em excesso aqui. Geralmente eu não corto o forro tão certinho, para eu poder não ter essa preocupação de, ai, será que o forro deu? Tem que espichar mais aqui, tem que espichar mais ali. Então, meu chefron vai ser assim, eu já vou medir aqui a altura do meu bolso. A altura que eu vou deixar meu bolso. Então, essa daqui é a altura que eu quero pro meu bolso. Então, eu vou fazer um pequeno risco aqui, para eu poder costurar. Aí, o que eu faço? Eu medi aqui, o meu zíper tá acabando, ó. Deixa eu medir com a régua. Meu zíper tá acabando 8 centímetros daqui de cima. Então, eu vou baixar 9 centímetros, por causa da margem de costura, e vou fazer um risco de lápis. Esse risco não vai aparecer. Então, se meu zíper foi até 8, ficou 8 sobrando aqui em cima, eu risco 9 por causa da margem de costura. E vou colocar ele ao contrário, assim, ó. Ele vai ficar assim, né? Eu vou colocar ele ao contrário, assim. Nessa linha que eu marquei. Exatamente na linha que eu marquei. Agora, eu vou centralizar o meu sintético. E eu vou fazer uma costura prendendo esse zíper, ó. Com retrocesso. O zíper tá encostadinho na linha que eu fiz, tá? A linha de 9 centímetros que eu fiz aqui. Começo com retrocesso, termino com retrocesso. E vou virar para baixo. E vai ser esse o acabamento do nosso zíper. Vai ficar um bolsinho assim, olha que fofinho. Tá vendo? Então, não precisa ter uma exata continuidade do chefron, porque vai ter um zíper aqui no meio também, que não vai interferir em nada disso. E aqui embaixo, ó, você pode acertar, simplesmente acerte o seu bolso com a lateral aqui. Aqui embaixo você pode fazer uma costurinha. Do
do outro lado você vai arredondar. Ó, porque o seu bolso não estava arredondado, então agora você arredonda ele de acordo com o molde. Antes de cortar o excesso de zíper aqui do lado, a gente precisa colocar o nosso cursor. Também porque tem que ser antes de colocar o vivo, tá? Então, a gente vai abrir aqui, ó, o cursor sempre colocado da direita para a esquerda, para ele fechar da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui na lateral direita. Ó, não leva ele até o final para ele não te atrapalhar colocar o vivo depois, tá bom? Então, neste bolso será isso. A gente já posiciona aqui atrás, ó, o forro. Aqui você já pode acertar esse zíper, né? Porque você já colocou o cursor, então você já pode acertar esse zíper aqui na lateral. E vou queimar as duas partes do zíper para ele não desfiar. O zíper também desfia. Sobre o meu isqueiro, eu queria falar com vocês, vocês conhecem meu isqueiro, né? Vocês sabem que ele é recarregável e eu tenho ele há 2 anos e hoje eu precisei trocar. Por quê? Aqui dentro tem uma borracha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma borrachinha aqui dentro, ó, que essa borrachinha vai desgastando. E depois de 2 anos usando o meu sem parar, a borrachinha desgastou e hoje eu troquei, comprei outro. Deixa eu mostrar o antigo. Eu usei esse por 2 anos. Comprei no supermercado mesmo. A borrachinha que tem aqui dentro desse, ó, tem uma borrachinha aqui, ó. Ela desgastou e já não estava mais acendendo o isqueiro. Então, ou melhor, acendia, mas com dificuldade. Aí eu comprei um outro novinho e hoje eu tô estreando ele. Gente, durou muito, viu? 2 anos. Paguei R$19 nesse no supermercado aqui do bairro. Antes era bem mais barato. Há 2 anos atrás eu devo ter pago uns 10, 11 reais. Agora eu paguei 19 porque ele ficou sendo muito procurado. E esse aqui é maravilhoso porque ele é recarregável, né? A gente compra o isqueiro do tamanho grande, da mesma marca, e vai recarregando e dá para você usar durante muito tempo. Voltando à aula, você já coloca o seu forro aqui, ó, posicionado aqui atrás, que na hora que você colocar seu vivo, você já vai colocar o vivo prendendo o forro. Então, é bom que esteja marcado já a posição aqui de baixo, ó, baixo do fundo, para você saber onde você vai começar a colocar o seu vivo. Vou colocar um clipezinho aqui, só para mostrar que esse bolso já tá esperando o vivo, tá? Olha como que é fácil fazer a lateral. Ainda falta o vivo. Agora, a outra lateral, deixa eu ver se é esse bolso. É este bolso. Este bolso dessa lateral, eu não vou colocar zíper. Eu quero um bolso fácil acesso, sabe? Onde eu posso enfiar alguma coisa rápida ali, que não vai ter risco de alguém roubar, mas que vai facilitar minha vida na hora do transporte, porque a gente vai transportar numa viagem, a gente tem tanta coisa na mão, às vezes a gente só quer colocar um papel de bala ali para jogar fora depois, então vai ficar um bolso em uma das laterais sem zíper. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a frente do meu chefron com a frente que eu considero do meu nylon 600 e vou costurar uma margem de costura de um pé de máquina. Estou usando ponto 3,5, linha de nylon na bobina, nylon 60 tanto na bobina quanto em cima, porque minha máquina é industrial. A minha máquina é transporte duplo, mas não precisa ser transporte duplo para fazer essa peça. Essa peça não tem estrutura, é uma peça muito tranquila. Então, dependendo do material que você escolher, você não vai precisar
que sua máquina seja transporte duplo e nem exclusivamente industrial. A máquina doméstica faz essa bolsa facilmente. Aqui, ó, costurei. Agora eu vou virar aqui o forro todo pra dentro. Como o meu forro tem uma cor discreta, se ele aparecer uma beiradinha não tem problema. Você pode até fazer com debrum. Esse eu não vou fazer com debrum, mas você pode... Ou melhor, eu vou fazer, deixa eu ver se vai dar pra fazer com debrum. O que é debrum, Simone? É você deixar aparecer uma beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Uma beiradinha do preto. Olha que gracinha que fica. Como de um lado vai ter o zíper aparecendo, do outro lado eu posso colocar um debrum. Mas eu não cortei o forro maior, então não vai dar, ó. Ia faltar aqui atrás. Olha aqui. Ia faltar aqui atrás se eu colocasse debrum. Então, se você for colocar debrum, que é essa beiradinha aqui, ó, você tem que cortar seu forro 2 centímetros maior, pra na hora de dobrar aqui, não faltar aqui atrás. Como eu não cortei, não vou fazer o debrum dessa vez. Então, eu coloquei rente, dobrei rente, vou fazer o pesponto, tá? De preferência com o forro não aparecendo, já que não vai ter debrum. E fica bem bonitinho, né, a beiradinha do forro aparecendo aqui fora, quando ele combina assim. Mas eu não tinha pensado nisso antes e não cortei o forro com folga pro debrum. Então, vou agora costurar aqui embaixo, acertando o forro com o bolso, para eu cortar o excesso de forro. Quando a peça tem listras, assim, é bom que na sua lateral aqui, ele esteja casando direitinho, sabe? Tipo, dê uma continuidade aqui, ó. Mas, se não for possível, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Colocar ele casando direitinho, fica lindo. Mas, se não for possível, não tem problema, porque isso não é regra. E às vezes a gente gasta muito material para tentar fazer esse encontro ficar certinho. Ó, o meu não vai encontrar certinho. E eu não vou fazer tanta questão disso, não. Porque senão eu vou gastar mais do que eu deveria. Tá? Então, meu forro vai ficar normal mesmo. Vou só posicionar aqui embaixo. Se você quiser casar direitinho as estampas, vai ficar lindinho, mas não é obrigatório. Então, esse bolso aqui é o que fica abertinho, para que se você quiser jogar alguma coisa dentro de um bolso com mais facilidade, mais rapidez. Já tem um de zíper de um lado, do outro lado, sem zíper. Essa é a mala de mão mais fácil que tem, gente. Não existe outra mais fácil e é de qualidade, é forte. Olha, o bolsinho facilitador. Já vou colocar aqui também, ó, meu forro, para na hora que eu colocar, deixa eu marcar aqui embaixo o caminho do viés. Já vou colocar meu forro aqui pra gente colocar o vivo nas duas partes. É a única parte da bolsa que vai ter vivo, são essas duas laterais. Olha que beleza. Vê se isso não é muita facilidade, tá? Então, vou trocar o pé calcador pra gente colocar o vivo. Pra quem não tem transporte duplo, é assim o pé calcador da transporte duplo, ó. Ele tem 2 pezinhos, aí encaixa um aqui dentro do outro, ó. E ele vai caminhando assim, ó. Vai caminhando em cima da peça. Aqui são os dentinhos de arraste. Sabe os dentinhos que a gente tem aqui? De arraste? Ele também tem esses dentinhos no pé calcador. Então, além de ter o arraste, ele ainda caminha em cima da peça enquanto costura. Esse daqui é o comum. Agora eu vou mostrar pra vocês o de transporte duplo, o de vivo, tá? É o comum da transporte duplo, esse daqui é o de vivo. Tá vendo que aqui tem uma canaleta, ó? Deixa eu ver se vai focar. Aqui tem uma canaleta entre um pezinho e outro, onde encaixa o meu vivo, a parte mais grossa do vivo.
Então, quando você tá colocando o seu vivo, ele fica posicionado certinho e a costura fica bem na beiradinha dele, que é esse buraquinho aqui onde vai passar a agulha. Então, não tem como dar errado, facilita muito, muito a vida. Então, para quem queria conhecer, ó, é assim, cada jogo de pé calcador são 2 peças na transporte duplo e ele vai caminhando em cima da peça e arrastando pelos dentinhos aqui. O vivo que a gente vai trabalhar hoje é esse de plástico preto de 11 milímetros, tá? O pronto. Então, qualquer lado que você colocar dá certo, porque a canaleta dele, olha, ela é voltada para os 2 lados. Então, o que que a gente vai fazer? Eu peguei um pedacinho aqui do nylon 600 e vou usar aqui como apoio para poder fazer o acabamento desse vivo. Cortei um pedacinho de mais ou menos 3 centímetros de largura, venho aqui no meio onde eu marquei o meio, coloco ele posicionado no meio e começo a colocar meu vivo. Coloco um retrocesso aqui de início, para ele fixar melhor. Aqui na curva eu tomo mais cuidado. Mais cuidado na curva e o restante com mais facilidade. Tá vendo que a canaleta do pé próprio para vivo encaixa direitinho? Isso serve para qualquer máquina que tenha canaleta para vivo, facilita muito. Quem não tiver pé de vivo, usa o pé de zíper, que dá certo também. Quando eu não tinha o pé de vivo, eu usava o de zíper, que faz ele ficar bem certinho. Eu já mostrei isso várias vezes, mas vou mostrar de novo, que quando chega aqui no final, ó, eu vou colocar aqui onde começou o meu vivo, eu encosto a tesoura aqui, ó, venho com outro vivo e passo no meio da tesoura e vou cortar esse vivo de cima. Dessa maneira, ele acaba rente com o vivo que eu comecei, ó. Tá vendo ele aqui? Acaba que rente. Aí eu vou pegar essa peça de acabamento, virar por cima dos 2 e faço a finalização. E assim fica sem sobra, sem nada. Tá vendo? Fica finalizado e como o nylon 600 é da mesma cor do vivo, fica bem discreto e dá uma continuidade para todo o contorno. Agora eu acerto aqui, porque o meu forro eu não tinha cortado ele no molde para facilitar a minha vida. Então eu acerto agora o meu forro de acordo com a minha lateral. Então agora, ó, já tenho a minha lateral forrada e prontinha com um bolsinho aqui, tá? Da mesma forma, eu vou fazer neste bolso e já volto com vocês. Olha as 2 laterais prontinhas. Então, se você quiser colocar os 2 lados com zíper, pode. Os 2 lados sem zíper, pode. Fica a seu critério, tá? Então, agora a gente vai colocar zíper na parte de cima. Que nós fizemos aqui, ó, uma das 4 partes do corpo, a gente vai fazer o caminho do zíper. Então, nós vamos cortar um zíper aqui 2 centímetros maior. Ou então, você pode deixar para cortar depois de colocado também, não tem problema. Eu trabalho com zíper de metro, tá? Para bolsa, eu uso o número 5. E vou colocar aqui, ó, frente do principal com frente do zíper. E o forro, Simone, não é agora. Por enquanto, a gente vai fazer isso e reservar. Agora seria a hora de rebater a costura aqui. A gente não vai rebater, só na hora que a gente colocar o forro. E nós não vamos colocar o forro agora, depois vocês vão entender por quê. Então, agora do outro lado, nós vamos colocar o outro lado do caminho do zíper. Aí, você vai medir aqui, ó, onde começa esse, para colocar bem juntinho assim, ó. Frente do zíper com frente do principal, começando na mesma altura.
Porém, se você não conseguir acertar essa altura, na hora de colocar o cursor, você consegue reposicionar, tá? Então, fica assim mesmo, ó. Sem rebater a costura por enquanto, tá bom? Vamos reservar essa parte. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. A parte da frente, ela tem um bolso. Venham aqui comigo. Essa parte da frente, ela tem um bolsinho aqui. Além de fazer um enfeite muito fofo, ele tem uma utilidade, você guardar uma chave, guardar alguma coisa rápida, né? E é mais um bolsinho fofo na sua bolsa. Então, primeiro a gente vai achar o meio aqui de baixo. Você pode achar o meio aqui de baixo, achar o meio de cima também de uma vez, que depois a gente vai precisar. Esse bolsinho, nós vamos fazer ele igual a gente fez aquele da lateral. Então, nós vamos pegar um pedaço de zíper. E vamos colocar aqui, ó, frente do sintético com a frente, né, dos dentinhos do zíper. E aqui a frente que a gente considera do nosso forro com as costas do zíper. E vamos costurar de fora a fora. É quase igual o bolso que a gente fez na lateral. Quase igual. Que agora você pode virar e rebater essa costura. Igual você fez no outro, ó. Vira bem aqui, ó. E rebate essa costura. Puxando bem o forro. Um pezinho de máquina. Se sua linha fosse da cor diferente do forro, você ia bater essa costura sem prender o forro. Mas aqui a linha é da mesma cor, você pode prender o forro. E agora você prende esse fundo aqui. Acerta o forro com o bolsinho. Tá vendo? E nós vamos achar o meio aqui de baixo, ó. Tá vendo? O bolso tá assim, nós vamos achar o meio aqui de baixo. Esse meio é pra gente poder posicionar nesse meio que a gente achou aqui, ó. A gente não tinha achado o meio aqui, nós vamos posicionar meio do bolsinho com esse meio aqui e vamos fazer uma costura posicionando esse bolso. Deixa eu só confirmar se esse bolso meu já tá com 20 centímetros que eu preciso. Porque esse bolso vai ter 20 por 15. Não, ele tá com 22. Vou tirar 2 centímetros do lado de cá. E antes de tirar esses 2 centímetros do lado de cá, eu vou colocar meu cursor. Porque este lado aqui é onde eu tenho que colocar meu cursor, que é da direita para a esquerda. Se eu cortar esse zíper antes, dificulta a minha colocação do cursor. Por que esse lado, Simone? Eu tô tentando deixar o desenho mais parecido possível. Então, eu decidi cortar este lado de cá para tentar dar continuidade para o zigue-zague. Mas não é obrigatório, porque a alça vai tampar isso. Então, não é obrigatório. E o lado de cá eu já vou acertar também o zíper, porque eu já coloquei o cursor. Ó, agora o meu bolsinho tem 20, tá? 20 centímetros. Eu vou deixar as medidas para vocês. Como não tem molde nessa peça, eu vou deixar as medidas na descrição, escrita mesmo. Você não vai precisar imprimir nada. Aqui agora eu vou olhar o meio do meu bolsinho, vou ter que cortar o meio de novo, né? Porque eu acertei
a lateral, porque tava com 22, eu tinha esquecido disso. Então, ó, acertei o meio de novo. Eu vou costurar aqui embaixo pro meu bolso já ficar na posição que eu quero. Pode costurar toda a volta dele para facilitar para você. Aqui em cima você costura reto assim, ó. Eu vou mostrar quando acabar de costurar. Você não vai precisar fazer aquela costurinha dobrando, igual eu fiz na lateral, porque aqui vai ter um acabamento de alça. Na lateral não tinha o acabamento de alça, então nós tivemos que fazer a costura ao contrário. Olha aqui como é que ficou, ó. Eu costurei o zíper aqui normal, tá vendo? Eu não precisei fazer essa dobra aqui, ó. Eu fiz essa dobra para acabamento do zíper. Agora não precisou. Ele vai reto assim, porque tem um acabamento aqui de alça, tá bom? Então, como que a gente faz aqui agora? A gente vai pegar a alça de 1 metro. Você lembra que eu falei que a gente ia usar 2 alças de 1 metro? Nós vamos pegar aqui a alça de 1 metro. Posicionar ela no meio certinho aqui, ó. No meio certinho. Fazer uma costurinha aqui embaixo. Essa alça tem 1 metro, tá? Dependendo do tamanho da alça que você, da bolsa que você for fazer, você vai precisar adaptar o tamanho dessa alça. Se você aumentar muito, você vai precisar aumentar também o tamanho dessa alça de mão. Aqui eu vou fazer uma continuidade, você pode riscar com uma régua se você preferir, deixar a régua aqui do lado, mas como eu tenho meu zigue-zague aqui, que é contínuo, eu vou seguir o meu zigue-zague, vou subir costurando, ó. Vou costurar até chegar aqui no meu zíper. E volto. E agora eu desço costurando. Nessa parte é importante que a linha fique da cor da alça, para ficar discreto e bonita essa costura. E se você quiser pontos aparentes, não tem problema. Ó, acabei aqui embaixo. Então, ela não prende todo, tá? Só até o zíper. Agora, você vai pegar a mesma alça e vai descer com ela aqui. Só que nesta hora, ó, cuidado para ela não torcer aqui, ó. Ela não pode estar torcida. Então, você vai pegar ela e esticar assim. Trazer ela descendo. De modo que ela fique também centralizada com o bolso. Deixa eu mostrar o centralizado com o bolso. Aqui tá meu bolso. Eu vou pegar o meio da alça e centralizar aqui, ó. Quer ver ficar uma distância boa, tá? E não tem erro de não acabar, não fazer o acabamento do bolsinho. Faz o acabamento perfeito. E você vai fazer a costura igualzinho. Começa lá por baixo. Sobe costurando a bordinha, meio pé de máquina. Costura até acabar o zíper. Volta. E desce. Uma coisa importante nessa alça de nylon é sempre queimar a ponta da alça. Olha aqui que já tá desfiando um pouquinho. Então, o que que a gente faz? Queima. Toda vez que você cortar a alça de nylon, você precisa queimar a beirada dela, tá? Mas essa alça vai ficar bem presa, ela não vai desfiar porque a gente queimou e não vai desfiar porque ela é bem costurada até aqui em cima. Agora, nessa mesma parte, a gente vai pegar uma outra alça que é de 42 centímetros, que a gente cortou. Eu corto sempre assim, um pouquinho maior, 43, 44.
E você vai posicionar aqui em cima, ó, fazendo o acabamento desse zíper. Então, você vai posicionar ele numa linha reta, de modo que ele faça o acabamento desse zíper para você. O importante aqui, você vai seguir com medida o final do seu zíper aqui. Então, a mesma distância que você vai ter de zíper aqui para baixo, o seu bolsinho, você vai ter de zíper para cima, para sua alça. Então, você faz uma linha reta. E vem costurando. Deste mesmo jeito, você já tá fazendo também o acabamento do seu zíper, do bolsinho. Aqui eu desço. Vou costurar agora o outro lado da alça. Com a alça pronta, facilita muito fazer essa bolsa. Mas se você não tiver alça pronta, ó, tira o zíper do caminho, pro ponto não ficar feio. Continua. Se você não tiver alça pronta, aqui no grupo tem várias aulas que eu ensino a fazer alça, inclusive tem uma aula só ensinando a fazer alça. Então, se você tiver que fazer a sua alça em sintético, tem uma aulinha aqui só ensinando isso, tá bom? Como fazer alças para bolsas. São vários modelos de alça que você vai gostar muito. Então, ó, olha o que eu fiz. Olha como ficou retinho com o meu zigue-zague. Eu usei meu zigue-zague como parâmetro, você poderia usar um risco de lápis, depois apagar. E aqui, ó, fica minha alça de mão sobrando, tá vendo? Com o meu bolsinho no meio, não ficou lindo? Esse bolsinho, gente, olha, aqui agora eu já posso abrir o bolsinho todo. Vou mostrar pra vocês, ó. Muito simples, fica um gasto baixo, porque a gente não fica agregando tanto detalhes, né? E agora, a partir dessa distância aqui, nós vamos fazer as costas. Então, você vai seguir essa parte do bolso da frente pelo seu bolsinho. Então, essa distância de uma alça para outra, essa distância desse detalhe em cima, vai ser tudo relacionado ao seu bolsinho, que tem 15 por 20, né? Você corta inicialmente 15 por 20. Ele é 20 assim, 15 assim. Agora, para fazer a parte de trás, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, a gente vai usar essa mesma distância para ficar proporcional. Então, quando você pegar a sua alça de 1 centímetro, de 1 metro, aqui agora, ó, você coloca um sobre o outro, ó. Ó, um sobre o outro. Você vai posicionar a alça na mesma distância que a outra tava. Aqui, ó, ela tem que ficar certinha com a outra, tá vendo? Então, eu já coloco aqui um clipe prendendo, porque eu sei que esse é o tamanho que eu quero. Vou pegar minha alça sem torcer, não pode torcer, e vou colocar a outra lateral do outro lado também proporcional à alça de baixo. Ó, tá vendo? E a altura, até onde eu vou costurar? Até onde você vai costurar, você mede aqui. Então, eu costurei até 6 centímetros. Então, antes de dar 6 centímetros, você para a costura e volta descendo, tá? Aqui em cima, ó. 6 centímetros é o meu limite. Então, eu vou pegar minha régua, deixar aqui em 6 centímetros e vou costurar aqui retinho até chegar nos 6 centímetros. Chegou nos 6 centímetros, eu já viro e desço, tá? Então, você pode riscar com lápis para facilitar para você, mas risca com lápis onde vai ficar a alça tampando depois, ó. Já olha a posição que sua alça vai ficar, onde o lápis vai tampar, onde a alça vai tampar e risco 6 centímetros.
Então, eu já sei a distância aqui e já sei até onde eu devo costurar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, risquei com lápis. E aqui onde eu risquei, a alça vai tampar, então não tem problema. Agora, a alça de 42 centímetros, eu já sei que tem que ficar a 6 centímetros da parte de cima. Então, eu posso até clipar aqui, ó. Eu acho aqui 6 centímetros. Já venho aqui, clipo uma lateral. Sigo até lá na frente e clipo lá também. E tem que fazer uma costura reta. No meio do caminho aqui, eu não posso deixar essa alça entortar. Se você sentir mais seguro, passando... Vou começar daqui. Se você sentir mais seguro, passando uma colinha antes, pode passar uma cola de contato antes. Mas essa bolsa não tem segredo. E aqui ficou as costas da bolsa. Então, nós já temos a frente, que é a que tem o bolsinho. Já temos as duas laterais. Já temos o caminho do zíper. E agora falta o fundo. No fundo, eu falei com vocês que a gente vai colocar pezinho, mas eu não vou colocar pezinho agora, porque eu quero fazer uma conferência que, se precisar acertar alguma coisa, eu vou acertar cortando no fundo. Então, é a hora da gente juntar todas essas peças, tá? Então, ó, eu sei que essa daqui é a parte da frente. Opa! Essa daqui é a parte da frente. Então, eu vou colocar ela no meu caminho do zíper. Então, eu vou vir aqui, colocar essa alça pra baixo, né, pra eu não costurar ela. E vou costurar um no outro. Ó, vamos ver como ficou. Olha aqui, a frente e o caminho do zíper, tá vendo? Aqui agora eu posso bater a costura. Essa costura aqui, ó, eu posso bater para ela ficar bem uniforme. Eu vou bater ela, não vou bater ela pra frente, eu vou bater ela, ó, costurando na parte do caminho do zíper, para ficar um acabamento mais bonitinho e a frente mais limpa. Mesma forma, agora nós vamos fazer com a parte das costas, ó. Já coloquei a parte da frente no caminho do zíper, agora eu vou colocar a parte das costas. Lembrando que a parte que eu coloco é essa daqui, onde não tem alça. Então, eu vou costurar assim, ó.
também vou rebater essa costura pro lado do caminho do zíper. Esse rebatimento eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Eu rebati a costura pra aqui ficar deitadinho, ó, tá? Então, se eu rebati a costura aqui, eu tenho que rebater ela menor do que eu usei de margem de costura. Aqui no zíper, nós ainda não rebatemos a costura, porque a gente vai fazer isso na hora que a gente colocar o forro. Então, agora, falta o quê? Colocar o fundo, ó. Até agora estamos aqui, ó, caminho do zíper, frente e costas. Você pode colocar o fundo na parte da frente aqui mesmo. Vamos colocar o fundo na parte da frente. Nessa altura, você já pode ter escolhido onde você vai colocar sua etiqueta. Eu ainda não decidi onde eu vou colocar. Talvez eu coloque no bolsinho, talvez eu coloque nas costas. Como eu não decidi, depois eu vou colocar com rebite. Mas seria bom, se você costurar a sua etiqueta, você já colocar ela agora, antes de colocar o forro, tá? Agora eu também vou rebater essa costura, agora eu vou rebater pro fundo, pra frente ficar limpa. Então eu viro aqui, ó, essa ponta que tá sobrando, eu viro pro fundo e vou costurar a parte do fundo aqui meio pezinho de máquina. Ó, agora seria a hora de acabar de fechar a peça, mas eu vou conferir primeiro se tá tudo certo com o contorno da lateral, tá? As duas laterais estão exatamente iguais, então em qualquer uma das duas que eu medir vai dar certo. Vou mostrar a vocês a conferência. É a mesma conferência que a gente faz em todas as peças. Vocês sabem que eu gosto de conferir se tá batendo certinho. Então eu pego aqui o caminho do zíper, coloco em uma das laterais, vou clipar. Simone, você não tá esquecendo o forro? Não, não tô esquecendo, não tá na hora ainda do forro, tá? O que eu tô fazendo? Tô contornando a minha lateral, é importante que ela já esteja com vivo. Pra gente ver se vai ter que acertar alguma coisa, se minha margem de costura não bateu em algum lugar. Olha, sobrou bastante aqui. Não é sempre que vai sobrar, você pode usar a margem de costura de 1 centímetro, então, para facilitar para você. Mas na minha, eu vou ter que tirar 6 centímetros do meu fundo. Mas o fundo não vai ficar menor, não tem problema. Não tem problema que aí o bolsinho entra um pouquinho lá para baixo. Fica até bonitinho que o fundo meio que some. Se você usar 1 centímetro de margem de costura, vai dar certo. Agora eu vou fechar. Com o pé de máquina.
fechei a parte de baixo e para bater essa costura eu posso fazer o quê? Abrir o zíper, tá? Então, aqui agora, eu vou abrir meu zíper todo para facilitar eu bater essa costura aqui do fundo, ó. Vou medir quanto que tem de fora a fora, ó, com o zíper para trás assim, ó. Olha o zíper. Deixa ele para trás aqui, que eu quero medir essa parte de trás aqui, ó. Quanto que eu tenho de fora a fora. Eu já sei que de comprimento é 42. E eu preciso saber quanto que eu tenho de largura. Vou dobrar ele aqui no meio. Pra eu medir com mais facilidade. Deu 44, então eu tenho 88. Eu tenho que cortar agora um forro de 88 por 42, tá? Agora eu tenho aqui 88 por 43, que eu cortei 1 centímetro a mais, para o meu forro não ficar sobrando. Eu vou reservar, porque a gente estava esquecendo de colocar fundo, né? Os pezinhos de fundo. É agora que a gente coloca, ó. Aqui na parte do fundo, a gente vai medir o espaçamento para colocar 6 pezinhos. Então, você distribui como você preferir. Meu fundo aqui agora tá com 17,5 por 42. E eu vou distribuir os meus pezinhos. Então, aqui, ó, 10 centímetros que eu vou colocar para dentro. De cá pra cá, 10 centímetros e 5 da borda pra cá. 10 centímetros e 5 da borda pra lá. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa, mas isso aí você decide. Você que olha a proporção que você quer e decide onde você vai colocar os seus pezinhos, tá bom? E no meio, se eu sei que é 42, eu vou colocar com 21. 21 daqui pra cá, marco mais um pezinho. Com 5 centímetros da outra parte. Então, meus pezinhos vão ficar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou furar aqui com a tesourinha mesmo, porque meu balancinho nem tá aqui fácil agora, mas poderia ser com o balancinho. Com o furador número 4, tá? Só vou furar com a tesourinha. Sobrou esse retalho aqui do meu material. Vou cortar uns 6 pedaços aqui para reforço no meu pezinho. Ó, reforço do meu pezinho. Vou pegar a tesourinha e vou fazer um furinho aqui também, tá? Então, cada um deles vai ter um reforço para não correr risco do meu pezinho estragar. Então, eu vou colocar o primeiro aqui com vocês, ó. Essa parte aqui, oval, fica aqui do lado de fora. E essa parte do encaixe vai ficar do lado de dentro. Então, vou colocar essa parte do encaixe já no meu reforço. Por que eu tô colocando reforço? Porque nossa bolsa não tem estruturação. Então, para esse pezinho não soltar com o tempo, eu tô colocando mais 2 camadinhas aqui, ó. Eu peguei um pedaço, dobrei no meio e vou fazer um reforço. Se você for furar
com balancinho, use pelo menos número 4, porque ele é bem larguinho. Isso aqui é como se fosse uma bailarina, esse pezinho, tá? Aqui, ó, coloquei aqui. Vou vir aqui no furo que eu já fiz. Ó, passei ele aqui pra fora. Deixa eu mostrar. Atrás tá assim com reforço. Na frente, ó, ele já passou no buraquinho que eu fiz. Pego a parte de cima, coloco aqui em cima e vou bater o martelo. Vou bater esse primeiro aqui em cima da máquina para vocês verem. Mas os próximos eu não vou bater aqui não, para não estragar minha máquina. Então, ó, ficou bem firme, bem preso, ó. Coloquei um reforço e o pezinho tá aqui. Ah, gente, olha que lindo. Vou colocar os outros da mesma maneira, ó. Já bati, já tá bem firme. E vou colocar os outros da mesma maneira e já venho mostrar. Então, aqui, olha. Coloquei os 6 pezinhos. Olha como é que ele é altinho. Fica muito fofo, gente. Fica muito bonitinho. Pra quem faz mala de rodinha também, ó. Eu coloquei reforço aqui atrás e isso não vai ficar aparecendo, vai ficar forte, vai ficar bonito. E esses pezinhos, ó, eu comprei pacotes assim, ó. Aqui tá a parte de trás e aqui a parte da frente. Eu paguei 10 centavos em cada par. Comprei 100 por 10 reais. Então, cada parzinho saiu a 10 centavos. Eu achei o preço excelente. Mas se você não tiver, faz 100 pezinho, não tem problema. Teve uma época que eu usava também, aqui embaixo, rebite cabeça maior, de número 5, que eu achava que ficava um charme, dependendo da bolsa. Mas aqui eu achei muito mais combinando e mais a ver o pezinho preto. Então agora nós vamos colocar o fundo. Como que a gente vai colocar o fundo? A gente já cortou na medida certa, a gente vai colocar, ó, frente do fundo, que eu considerei essa fosse, que é a parte da frente. Frente do fundo. Aqui atrás do zíper, tá vendo? Ó, frente do fundo com frente do material. E a gente vai costurar de fora a fora. Cuidado pra não costurar a alça. Joga a alça lá pra dentro. E vamos aqui, ó, costurar frente com frente aqui, tá? No zíper que você já tinha colocado no principal. Você podia ter deixado para colocar esse zíper agora também, não tem problema. Mas eu não queria perder no caminho do zíper. Eu prefiro perder no fundo da bolsa. Então eu deixo para fazer aquele ajuste no fundo da bolsa sempre. E use um pé, ou melhor, 1 centímetro de margem, que vai dar certinho, você não vai perder tanto no fundo, tá? Aqui, ó, sobrou um pouquinho de forro, porque eu cortei ele sobrando mesmo, de propósito. Agora, do outro lado, a mesma coisa, ó, eu venho seguindo até aqui. Coloca a alça pra dentro, pra não costurar ela. Deste lado agora eu vou fazer sobrando 1 centímetro, porque eu cortei o forro maior. Dessa forma fica um bom acabamento no caminho do zíper. Deixa eu mostrar aqui, que aqui, olha, eu costurei frente com frente, então agora eu tenho que desvirar para poder fazer o acabamento aqui do zíper, ó. Agora eu posso rebater essa costura, tá vendo? Agora eu posso, ó, meu zíper, parte da frente e a parte do forro. Agora eu posso rebater essa costura e fazer esse acabamento ficar bem bonitinho aqui. Eu não podia fazer isso antes, porque
porque meu forro é completo. Eu não vou cortar meu forro um pedacinho para cada uma das 4 partes, que dá muito trabalho. Meu forro sendo inteiriça, a bolsa fica ainda mais forte. Concorda? Porque se for carregar peso, a gente precisa de uma bolsa forte. Então aqui nós temos uma bolsa forte. Essa bolsa não vai descosturar. É uma bolsa de qualidade. Primeiro que eu trabalho com sintético fundo de malha. Só trabalho com fundo de malha, então a bolsa sempre fica forte. Segundo que o forro que eu escolhi é o nylon 600, maravilhoso. A gente pode fazer a bolsa toda no nylon 600. Por exemplo, se você tiver uma sublimática, você pode fazer uma estampa do exército aqui no principal, usar o nylon 600 como principal, com estampa de exército, ia ficar muito linda. Fazer uma bolsa de exército para o seu filho, para aquele rapaz, sabe? Ia ser nylon 600 por fora e nylon 600 de forro. Podia ser um nylon 600 marrom, que ia combinar muito, muito legal com a bolsa de um jovem. Esse modelo que eu tô fazendo aqui no zigue-zague ficou feminina, mas você pode fazer vários temas masculinos. E eu nem tô mostrando eu fazendo o pesponto, né? Quando chega aqui, você já pode vir costurando aqui na lateral, para poder fechar essa lateral aqui, ó. Agora sim a gente vai colocar o cursor, né? Só que você tem que ver onde é a frente, ó. Aqui é a minha frente, então eu vou ter que colocar o meu cursor da direita para a esquerda, considerando a frente, tá? Para tá fechando pro mesmo lado que o bolsinho e ao lado correto de fechar uma bolsa. Então, você vai pegar aqui, ó. Você pode fazer do lado direito e depois desaversar, não tem problema. Se você tiver dificuldade de colocar do lado contrário. Aqui, ó, coloca do lado direito mesmo, aí você vai colocar da direita para a esquerda. Você vai colocar aqui, ó, da direita para a esquerda, considerando o lado da frente, tá? Você vai passar uma vez, ele fechou todo, aí você vai passar de novo para ele ficar no meio. A gente precisa dela toda fechadinha, ó. Agora ele ficou do meio, vai ser um só, não esqueça. Agora uma parte importante é que aqui, ó, onde termina o zíper, a gente vai colocar os tirantes para segurar a alça. Do lado onde o zíper abre, nós vamos colocar o que tem meia argola. Então, aqui, ó, considerando lá da frente da bolsa, do lado direito, você vai colocar a meia argola. O tirante de 7 centímetros com a meia argola. Você vai costurar aqui, ó, no meiozinho do zíper. Então, seria o lado onde abre o zíper, tá? O zíper abre pra cá. E do lado esquerdo, considerando a frente, a gente vai colocar o quadro. Então, você vai pegar outra tirinha, ó, com um quadro de 3 centímetros e colocar pro lado onde fecha o zíper. Ou seja, o lado esquerdo da bolsa. Tirante também de 7 centímetros. Aqui tem uma sobra, uma pequena sobra de zíper, uma pequena sobra de tirante que a gente vai cortar. Mas a gente tem que queimar. Não pode esquecer. Pega o isqueiro e queima. Volto
outro lado também, o que tiver sobrando de zíper e de tirante, a gente corta e queima. Importantíssimo queimar principalmente o tirante, tá? Agora a gente pode desvirar a peça e só falta agora colocar as laterais. Você vai escolher qual lado que você vai colocar a lateral que tem zíper, qual lado que você vai colocar a lateral que tem o bolso abertinho. Eu prefiro colocar o que tem zíper do lado esquerdo, mas fica a seu critério. Isso não tem regra, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Marcar o fundo. Então, você vai pegar o fundo aqui, ó, o início do fundo com o final do fundo e vai marcar um piquezinho aqui, dos dois lados, para você saber onde que você começa a costurar a sua lateral. Que no fundo já tem uma marcação, lembra que vocês colocaram o vivo? Então, você vai usar marcação com marcação. Deixa eu ver de qual lado que eu vou colocar. Este com bolso eu quero colocar do lado de cá, mas você escolhe, tá? Então, vamos marcar aqui. Eu gosto de clipar toda a volta. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem eu clipando toda a volta. Começo pelo fundo, ó, onde eu marquei. Ó, clipei toda a volta. Tem gente que não clipa, eu prefiro clipar para distribuir bem. No meu caso aqui ele ficou apertadinho e para mim fica melhor apertadinho, então eu distribuo bem. Vou trocar o pé calcador para a gente poder costurar com o pé de vivo. Pé calcador trocado, eu vou começar a costurar aqui pelo fundo mesmo. Já vou colocar o pé de vivo para usar a canaleta certinha do vivo e o fechamento ficar certinho. Vou colocar a parte da lateral para cima na hora da costura, porque é onde está meu vivo. Eu vou usar ele como parâmetro para a costura ficar certinha. Como eu tenho uma curva aqui, já facilita a colocação do vivo. A peça sempre assim, ó, em pé em relação à máquina, já que a nossa máquina é reta, não é uma máquina de braço. A gente precisa manter a peça assim, ó, mais em pezinha, tá? Para poder fechar, fecha tranquilamente. Lembrando que essa peça não tem estruturação, então você não vai ter dificuldade em fechar. Simone, posso colocar a estrutura se eu quiser? Pode, só que você vai ter um esforço a mais para poder produzir e a peça vai ficar mais pesada. Já basta o peso que o cliente vai carregar na mala de viagem, a mala já é forte o suficiente, não precisa de colocar estrutura. A gente não precisa deixar a bolsa mais pesada e o cliente, além de carregar o peso da viagem, ainda tem que carregar o peso da bolsa. Então, quanto menos peso você agregar, melhor. Um dos motivos que o pezinho de plástico ajuda, porque esse pezinho não pesa nada, ele é super leve e super forte. A gente bate com martelo e ele não racha. Já cheguei onde eu comecei. Ó, a lateral tá colocadinha. Agora eu vou conferir por aqui, ó, olhando assim dentro mesmo, se tá tudo certinho.
e já vou fazer a finalização com o meu viés, porque a cor do viés que eu vou usar é a cor da linha que eu tô trabalhando. Então, eu vou usar aqui hoje o viés Boneon, que é ele que eu tô trabalhando ultimamente, já que em Belo Horizonte chegou dele, ó. Eu gostei demais, estou usando o Boneon em tudo, até nas bolsas térmicas, muito mais fácil a aplicação. Eu usava só o de gorgurão, quando acabou o meu de gorgurão, eu comprei o Boneon, tá? Vou usar o preto e já vou fechar essa lateral aqui com viés de uma vez. Porque o outro lado eu não vou fechar com vocês. Então, eu começo a fazer o acabamento com o Boneon em qualquer lugar onde tenha menos camadas, que é onde vai ter que ter retrocesso. O outro lado a gente vai fazer igualzinho esse. A gente vai fazer o fechamento assim, marcando com clipe. Depois colocar o viés. Não preciso repetir o passo com vocês para a aula não ficar ainda mais comprida. É uma peça rapidinha de fazer, mas eu gostei de acrescentar alguns detalhes. Falar do isqueiro. E com isso, a aula ficou um pouco maior. Aqui no finalzinho do viés, ó, eu corto ele maior do que a parte que eu já coloquei. Faço 2 cortezinhos fazendo um triângulo no final para eu poder dobrar ele para dentro. Ó, fiz 2 cortezinhos fazendo um triângulo, dobro ele para dentro, dobro no meio aqui e faço o acabamento em cima de uma parte que eu já coloquei. Retrocesso, terminei. Ó, do lado de cá ficou tudo pretinho, porque eu tô usando linha preta, mas do lado de cá eu usei linha da bobina cinza, então você consegue ver a minha costura do lado de cá, tá vendo? A linha da minha bobina eu coloquei cinza hoje. Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fechar o lado de cá, ó, colocando a outra lateral. A lateral que tem o bolsinho, cuidado para vocês não colocarem de cabeça para baixo. Super importante isso, e eu volto com vocês com ela fechada para a gente finalizar com a alça de ombro. Olha aqui, ó, bolsa toda pretinha, ó, um lado, o outro, o caminho do zíper, tá vendo? Ficou lindinha, não ficou? Agora a gente vai abrir o zíper, vamos desvirar essa bolsa pra gente colocar a alça de ombro, e eu vou mostrar pra vocês o motivo pelo qual a gente colocou um quadro de um lado, uma meia argola do outro, um zíper só, um cursor só, tá bom? Então vamos desvirar. Ela não é difícil de desvirar, já que não tem estrutura e o bolso é bem grandão. Só tô tomando cuidado para não quebrar minhas unhas. Não vá com as unhas, vá com a ponta dos dedos para não machucar seu material. E quando for empurrar, empurra com a mão fechada. O prato tem a vantagem de não amarrotar todo, então quando a gente acaba de desvirar, ela fica bonitinha. Aí você empurra assim, ó, a parte do vivo, que o vivo vai colocar toda a forma nela, direitinho. Ó.
com a alça de mão. Olha que lindinha. Aqui o bolsinho prático. Aqui o bolsinho com zíper. Agora a gente já pode abrir ele. Aqui a parte da frente. Amassadinha ainda, né? Aí, como que a gente vai fazer? A alça de ombro, a gente vai usar o padrão de 1,40, que é o que a gente usa sempre, porque às vezes a gente faz do próprio sintético e ele tem 1,40 de largura, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1,40 da alça pronta, que eu já deixei cortada. Você vai queimar as pontas dela. As duas pontas. E de um lado, você vai colocar o regulador, igual a gente já faz. Aqui, ó. Você pega o regulador assim, ó, do lado direito, com a parte da emenda pra cima. Vai colocar assim. Tá? Fazer uma costurinha aqui com retrocesso. Já troquei o pé da máquina para reta, já. Pé comum. Ó, retrocesso. Pode colocar um rebite aqui para reforçar. Eu não peguei o balancinho, então agora nós não vamos usar balancinho hora nenhuma, mas você pode colocar um rebite aqui para reforçar. Vai pegar outra ponta, ó. De um lado tá o regulador. Na outra ponta você vai colocar, ó, um mosquetão, um só, de 3 centímetros. Cuidado pra alça não torcer nesse momento. E vai voltar passando aqui pelo regulador. Viu? O mosquetão fica de um lado, o outro lado você vai costurar nessa parte da bolsa, onde tem o quadro. Então, você vai costurar assim, ó. Tá vendo? De modo que o regulador fique assim, ó, pra cima, bonitinho, tá? Então, vamos virar ela aqui, dar uma amassadinha na bolsa e vamos costurar no quadro que a gente já tinha colocado aqui. Retrocesso, pode colocar rebite também para enriquecer mais a sua bolsa. Além da costura, coloca o rebite. Não coloque só rebite, tá? Lembrando que eu já queimei essa ponta. Olha o fundo, como é que ficou bonitinho os pezinhos, gente. Olha que gracinha que ficou esse fundo. E é muito bom você ajustar o tamanho dela pelo fundo, porque não dá pra ver, e aí fica bonitinho aqui, ó. Cadê que ela tá meio amassadinha ainda? Já tá vazia, né? Fica bonitinho a alça indo lá pro fundo, ó. Não dá pra ver que não tem a alça passando no fundo todo, tá vendo? Então, sempre que você for ajustar, ajuste o fundo e fica bem bonitinho e você não perde no caminho do zíper. Agora, por que que eu fiz isso com a alça? Porque, gente, olha aqui. Se você quiser usar só a alça de mão, você não precisa tirar essa alça e guardar. Você pode simplesmente abrir o zíper, olha, porque ele tá fechando pra cá. Você vai abrir ele e guardar a alça lá dentro. E fechar ele. Tá vendo? A sua alça fica guardadinha lá dentro. Se você fizesse ao contrário, você não ia conseguir. Se você, por exemplo, colocar a sua alça do lado de cá, você não ia conseguir guardar ela aqui dentro, porque aqui é onde o zíper tá fechado. Então, aqui, ó, eu consegui guardar ele lá dentro. Se eu quiser colocar um cadeado, eu vou colocar um cadeado
que pegue aqui no quadro e aqui no meu cursor. Desta forma, se alguém abrir a minha bolsa aqui com a caneta, eles não vão conseguir fechar de novo. Então, você vai saber que foi furtado. No aeroporto ou no ônibus mesmo, você vai saber que alguém mexeu na sua bagagem e vai ser muito mais fácil de identificar a pessoa. Caso contrário, se tiver com 2 cursores, eles vão conseguir abrir e vão caminhar com os 2 cursores juntos, com cadeado mesmo, e fechar de novo sua bolsa. Você só vai saber que foi furtado quando você chegar no hotel ou quando você chegar em casa. Entendeu? Então, esse tipo de mala não é bom colocar 2 cursores, e é bom colocar um cursor que tenha um buraquinho. Não precisa ser desse tamanho o buraco. Um buraquinho que passe a ponta de um cadeado. Que aí você pode prender aqui, ó. E vai ficar trancado. Se for um cadeado com senha, é mais fácil ainda, que só você vai ter acesso à senha. Se você quiser usar com a alça transversal, você vai deixar a alça aqui por fora. E esse mosquetão aqui, ó, você vai prender aqui na meia argola. Mosquetão sempre tem que ser preso na meia argola e nunca no quadro. Se o mosquetão ficar preso no quadro, o quadro fica de lado, assim, entortado, tá? E a bolsa fica torta. A nossa alça tem regulador, então você pode aumentar e diminuir a alça. Você pode guardar a alça aqui dentro ou não. E mesmo com a alça para fora, ó, você consegue colocar cadeado e trancar a sua mala. Você pode fazer esse tamanho. Vou levantar para vocês verem o tamanho. Vocês podem fazer esse tamanho que eu fiz, que é bem grande, ou vocês podem fazer maior. Olha o fundo com os pezinhos. Na hora que você coloca ela no chão, ó, o que encosta é os pezinhos. Olha que mala boa. Grande o suficiente, tá vendo? De um lado, zíper no bolso, zíper na frente, bolsinho sem zíper, zíper com facilidade para tranca. E aí, o que vocês acharam? Interessante a bolsa? Então, essa foi a aula de hoje. Na última aula eu ensinei aquelas ali atrás, ó. Eu espero que vocês tenham assistido. Se não tiver, tá salvo aqui no canal Simone de Jurubeba. Então, hoje foi essa mala super simples, super linda. Depois a gente ensina com aqueles bolsos lateral. Aí eu vou ensinar a fazer uma menorzinha, daquelas que motorista de ônibus leva uma garrafa de café para o serviço. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma menorzinha com bolso aqui lateral, que você vai poder adaptar para o tamanho que quiser, inclusive para esse tamanho, tá? Hoje vai ser essa mais simples para os iniciantes e para quem tinha dúvida e achava que era difícil. Olha que coisa mais linda, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like para mim, compartilha essa aula com os seus colegas, mostra para mim que a aula está sendo valiosa e que vale a pena eu continuar. Beijo, fica com Deus.